A sanção presidencial da lei que cria o Piso Nacional de Enfermagem e a posição do STF provocou uma nova onda de reações dos setores envolvidos. Tudo depende da posição do governo Lula, e não dos municípios. Se por um lado a aprovação no Senado de um piso salarial para os profissionais de enfermagem faz uma reparação importante à categoria, que teve papel fundamental na pandemia da Covid-19, por outro tem causado preocupação em quem tem que pagar a conta. Em especial para as prefeituras de pequeno porte, segundo o presidente da Federação das Associações de Municípios da Paraíba, FAMUP, é difícil cumprir a proposta. George Coelho argumenta que sem a participação do governo federal para o pagamento do piso da enfermagem, o projeto leva a frágil situação fiscal dos municípios ao colapso imediato. A aprovação do projeto mostra que o Senado neste ato desequilibrou o pacto federativo. O custo alto atribuído aos municípios que não terão condições de arcar, principalmente aqueles de pequeno porte que dependem exclusivamente do FPM, Fundo de Participação dos Municípios para Sobreviver, afirmou o presidente da FAMUP. Ainda segundo George Coelho, o piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira trará um impacto direto e imediato às gestões municipais de 20 bilhões de reais ao ano. Entenda o valor repassado pelo governo Lula, PT, para o pagamento do piso salarial da enfermagem não é suficiente para que todos os enfermeiros beneficiados recebam o piso da enfermagem. O motivo para os problemas de cálculo sobre os recursos do piso salarial enfermagem seria a falta de atualização das métricas sobre a saúde dos municípios brasileiros, fazendo com que o cálculo feito pelo governo Lula detivesse alto déficit e não suprisse o pagamento completo do piso da enfermagem. Com essa situação, os prefeitos pressionaram a gestão de Lula para que refaça o cálculo para pagar os valores devidos sobre o piso salarial enfermagem. O presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, CONASENS, Vilames Freire, disse que demissões de enfermeiros e auxiliares serão inevitáveis caso não haja uma forma de compensação para municípios. Houve a promessa de que o aumento de custos seria compensado pela União. Porém, a falta de explicação vem com a falta de entendimento. Se o STF aprovasse o piso, com certeza os municípios não iriam conseguir suportar. Em nota, a Confederação Nacional de Municípios, CNM, avaliou que as medidas apresentadas até o momento é uma ilusão. A entidade afirmou que o valor sancionado não paga 1/3 do piso dos profissionais de saúde que atuam nos municípios. Além disso, trata-se de recurso somente para 2023, não permanente para uma despesa continuada, não traz regulamentação sobre a forma de distribuição e transferência, e é destinado apenas aos profissionais da atenção especializada, ficando de fora os profissionais da atenção básica como aqueles que atendem à estratégia saúde da família. Dados da Confederação mostram que os municípios têm em seu quadro mais de 589 mil postos de trabalho da enfermagem. De acordo com a estimativa da entidade, o impacto do piso aos municípios traria um colapso financeiro aos municípios. A Lei 14.581/2023 se limitou a destinar 3,3 bilhões de reais aos entes locais, apesar de ser a esfera municipal que absorve o maior impacto financeiro com a instituição do piso. Ainda segundo a entidade, com a vigência da medida, há risco de desligamento de mais de 32,5 mil profissionais da enfermagem. O presidente da FBH, Adelvânio Francisco Morato, teme pelos 4,2 mil estabelecimentos filiados, principalmente os de pequeno e médio porte, que representam 70% do total. A estimativa é que haja redução de 30% do quadro de enfermagem nos hospitais com até 100 leitos. O governo, em nenhum momento, demonstrou preocupação em estabelecer as fontes de custeio. Com isso, centenas de hospitais vão fechar as portas, e o país vai registrar aumento no desemprego, além de precarização no acesso a serviços de saúde no interior, avaliou Morato. Segundo ele, a rede privada responde por 62% dos cerca de 1,3 milhão de profissionais de enfermagem do país, e 71% dos pequenos estabelecimentos estão fora das capitais. Gastança desenfreada neste primeiro semestre, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, já participou de 12 viagens oficiais ao exterior e os gastos com hospedagem totalizaram pelo menos 7,3 milhões de reais.
Os gastos se referem ao valor de toda a comitiva do petista em 9 países no início do seu terceiro mandato, sem considerar a última viagem à Europa, que incluiu Itália, Vaticano e França. Lula realizou 12 viagens oficiais ao exterior até aqui em seu terceiro mandato, incluindo a participação em 2 cúpulas. Durante as viagens ao exterior, Lula e sua comitiva se hospedaram em hotéis de alto padrão, custeados com dinheiro público na maior parte das vezes. O Itamaraty afirma que, em alguns casos, é praxe os países anfitriões oferecerem a hospedagem como cortesias aos visitantes. A viagem com maior gasto com hospedagem para a comitiva oficial foi a da China, em abril deste ano. Foram gastos R$1,8 milhão durante os 5 dias em território chinês. Na cidade de Xangai, onde Lula compareceu à posse da ex-presidente Dilma Rousseff na presidência do Banco dos BRICS, o petista ficou no luxuoso Fairmont Peace Hotel. Em Pequim, a hospedagem foi no Hotel Center Regis. Nos deslocamentos internacionais, diversos assessores também acompanham o presidente. As outras viagens com os maiores gastos com hospedagem foram para o Reino Unido, R$1,4 milhão, Portugal, R$1 milhão e Espanha, R$815 mil. A viagem com o menor gasto de hospedagem para a comitiva brasileira foi a de Montevidéu. Lula chegou ao Uruguai na manhã de 25 de janeiro, encontrou-se com o presidente Luiz Lacalle Pou e retornou ao Brasil na tarde do mesmo dia. Apesar de não ter pernoitado em Montevidéu, sua comitiva teve gastos de hospedagem de R$59,1 mil. Os gastos com hospedagem são os mais expressivos nas agendas internacionais, mas não são os únicos. Nos 4 dias em que Lula esteve em Buenos Aires, para uma visita oficial e para a cúpula da CELAC, Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a comitiva brasileira gastou R$715,8 mil com hospedagem, R$337,6 mil com diárias pagas a servidores, R$497,9 mil com aluguéis de veículos, R$24,6 mil com contratação de intérpretes, entre outros.